Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E parabéns! Parabéns aí pelo Dia dos Professores. E se você estava comigo no dia 13, você conhece um pouquinho da minha história também. Mas eu quero te parabenizar porque depois de um dia de trabalho, você está aqui dedicando mais um tempo para o seu autoconhecimento e para refletir algumas coisas importantes. Eu sou Rafaela Ferreira e ensino professoras a arte de serem fortes emocionalmente para lidar com situações que só nós professoras enfrentamos. Se você já me conhece, se não conhece, eu vou me apresentar. Eu sou arquiteta e urbanista, professora de História da Arte do ensino médio e também coordenadora pedagógica e terapeuta comportamental. E hoje, nesse episódio dessa série que nós estamos falando, Cuidando de Quem Cuida, eu quero trazer para você um tema muito especial que é esse aqui: ninguém se importa comigo. Ninguém se importa comigo. E eu queria discutir com você um pouquinho o que tem atrás dessa frase, do ninguém se importa comigo. Porque qual é a consciência, qual é o sentimento que vem depois dessa frase quando nós ouvimos? Porque eu escuto sim, eu escuto essa frase muitas vezes nos corredores da escola, na sala da coordenação, ou então na sala dos professores, até mesmo em sala de aula, eu escuto isso. Ai, ninguém se importa comigo. Ai, ninguém me dá valor. Poxa vida, ninguém está prestando atenção nas coisas que eu estou fazendo. E aí? Vamos imaginar numa cena. Olha só a cena da onde é que vem essa frase. E aí você pode ir elaborando aí na sua cabeça esse cenário. Então você chega na escola, mais um dia de aula, depois de ter investido tempo e muito planejamento, muitos estudos, conteúdos, estratégias de como você ia elaborar aquela aula ou então a aula toda daquela semana. Aí você vai para a sala de aula esbaforida porque você está lá segurando todo o seu material e você chega lá na sala de aula e aí você começa a dar a sua aula bem planejada e aí você começa a observar um aluno aqui, outro aluno ali, no meu caso no ensino médio, um aqui passa, deita a cabeça, o outro ali conversa, o outro ali, aí você fica perdendo o tempo da sua aula, chamando atenção. Ó, presta atenção aqui, ó, silêncio aí, ô pessoal aí do fundo, vamos prestar atenção aqui. Ó, para de falar aí, fulano, olha aqui para mim, né? Agora, se você é professora de Fundamental 2 e Fundamental 1, muitas vezes é, ô pro, fala aí. E aí você fala, calma, espera, conta um de cada vez, fala aquilo que aconteceu, o que está acontecendo, e assim nós vamos, e todo aquele planejamento de aula foi para a cucuia, né? Ou pior ainda, quando você está lá dando a sua aula e aí um aluno levanta porque ele não consegue ficar quieto na sala ali, ele não consegue ficar quieto na cadeira e ele vem para a lousa, ele vai para lá porque ele está desacostumado com a rotina presencial. Lógico, passamos 2 anos aí com aulas online, aulas híbridas, aonde os alunos assistiam, se é que assistiam, aulas pela internet. E agora voltam para o presencial desacostumado. E aí a coordenação ainda te critica, dizendo que você não consegue controlar a sua sala de aula. E você fica com um sentimento aqui dentro, um sentimento que, nossa, te destrói. Parece que você está destruída. Ai, que desgaste que foi hoje. Poxa vida, fiz tudo, planejei tudo, fiz as coisas que eu precisava fazer e a sala não colaborou, os alunos não colaboraram, tudo aquilo. E ainda a coordenação me critica porque eu não controlo a minha sala de aula. O aluno não consegue ficar parado e assim nós vamos. E esse barulho interno, esse sentimento interno nos traz frustração, desgosto, descontentamento, dói. E chega a ecoar uma palavrinha aqui nos nossos ouvidos dizendo assim, poxa vida, ninguém se importa comigo. Ninguém se importa comigo. Ninguém está prestando atenção nas coisas que eu estou fazendo. Ninguém se importa comigo. E eu confesso para vocês que eu já vivi isso. Mas agora eu não vivo mais isso. Mas eu já vivi. Não porque eu saí da sala de aula. Não isso, não. Não isso. Eu vou contar para você. Né? Eu vou contar para você, não porque eu estou ali vivendo longe de sala de aula, pelo contrário, hoje de manhã acabei de dar aulas, dei aulas lá de História da Arte para os alunos do ensino médio, mas olha que legal, eu encontrei uma saída desse barulho emocional que eu também vivia, se
aquietasse dentro de mim. E isso foi muito interessante. Vamos lá. Qual é o cenário aqui? O cenário é você, professora, tá? Um cenário extremamente comum de você fazendo seus planejamentos, pegando ali suas apostilas, estudando o conteúdo, estudando as estratégias, né? Esse é o cenário, esse é o cenário. Aí você está ali cobrando dos alunos que eles façam as coisas, está lá pensando, poxa, precisa fazer e cobra isso e cobra aquilo, os alunos não ficam quietos e você fica lá chamando atenção, esse é o cenário. Esse é o cenário. E aí o cenário também se complica, muitas vezes o cenário se complica porque aí a coordenação acha que você não está dominando a sala ou que você não tem controle da sala de aula. E qual é a cena? A cena é o aluno que não consegue ficar quieto, é o aluno que não consegue ficar parado, porque o cenário ele está montado, você está ali, sua aula planejada, todo o script na sua cabeça, está tudo certinho, mas tem uma intercorrência. O aluno que não consegue parar quieto, o aluno que não consegue ali prestar atenção na sua aula, e aí esse cenário estabelecido vai criando certos desconfortos. E a cena é exatamente essa. O aluno fica de um lado para o outro muitas vezes, ou ele levanta a mão, ou ele fala isso, ou ele fala aquilo, ou ele não está prestando atenção. E essa é a cena. E aí qual é o sentimento que essa cena nos traz? O sentimento que essa cena nos traz, e você está dentro dessa cena porque você vive isso também. O sentimento dessa cena é que você não existe. Poxa vida, o que você está fazendo lá? Que você é invisível. Poxa, eu preparei tudo, mas parece que se eu sair de sala e entrar em sala é a mesma coisa, os alunos ficam conversando, se eu não paro e peço para eles pararem e prestarem atenção em mim, parece que eu sou invisível. E até uma sensação de desrespeito, um sentimento de desrespeito. Se você entrar dentro de sala de aula muitas vezes, né, e os alunos ali conversando, você pode entrar, pode sair, pode entrar e pode sair, muitas vezes eles continuam conversando. Então esse sentimento existe dentro de nós sim. Não adianta querer negá-lo. Nós passamos isso para o nosso relacionamento de professor e aluno, aluno e professora, professora e atividades escolares. Nós passamos isso. E sabe qual é o pior? Nós vamos carregando esse sentimento dentro de nós, e esse sentimento, muitas vezes, eles vão sendo disseminados também no nosso convívio familiar. Porque aquele cenário do meu trabalho, ele implica nas minhas emoções, eu não tenho, muitas vezes, o discernimento de olhar e falar assim, aquele é o cenário ali, esse não é o cenário aqui. Mas os meus sentimentos confundem os dois cenários e muitas vezes eu levo essa sobrecarga emocional para dentro da minha própria casa, junto ali com os meus familiares. E aí vai fazendo um balacobaco, né? Que a gente olha e fala assim, caramba, ninguém se importa comigo. Os meus alunos não se importam comigo, a coordenação não se importa comigo, minha família não se importa comigo, meus filhos não se importam comigo, eu estou aqui, parece que eu sou inexistente. E quando a gente fala de cena e cenário, isso te lembra alguma coisa? Vamos lá, vamos fazer uma analogia hoje? Isso te lembra teatro? Esse aqui é a imagem de um teatro grego, antes de Cristo. E lá nesse teatro, o que as pessoas faziam? As pessoas encenavam. Sim, elas encenavam. Elas pensavam num enredo, pensavam numa cena, pensavam em coisas para divertir quem ali estava assistindo. E essas pessoas estavam ali para poder fazer o seu papel, para poder exatamente falar ali daquilo que as pessoas queriam ouvir e representar o seu papel, fingindo muitas vezes o que sentiam. E nós, professoras, nós fingimos também muitas vezes o que sentimos? Nós fingimos muitas vezes sentimentos, fingimos muitas vezes estar bem, fazemos cena. Ah, nós estamos bem, vamos lá, a gente decora a fala. Você já decorou fala? Já? Não decorar fala para ficar falando ali com os seus alunos, não isso.
Mas muitas vezes você já decorou algumas frases do relatório que você escreveu naquela reunião de pais, porque se você fosse falar de verdade, abertamente, você sabe que o negócio não ia dar certo? Então você já decorou algumas coisas e ficou assim, não, eu preciso falar isso, eu preciso me policiar, porque se eu falar isso, aí pode entender o contrário, então vamos falar isso aqui. Você já decorou essas frases de relatórios para falar com pais? Você já criou roteiros na sua cabeça, treinando o como você ia falar com o coordenador, e se ele falasse isso? Ah, então se ele falar isso, eu vou falar isso. Mas aí se ele falar isso? Ou então você fez isso até mesmo para numa reunião de pais, não, e se eu falar isso, não, ou não, peraí, aí eu vou falar isso, mas aí eu vou falar isso, e a pessoa pode falar isso, então eu vou falar assim. E você já ficou ensaiando roteiros na sua cabeça? Porque você não estava sabendo lidar ali com algumas emoções? Você já sentiu no seu coração o sentimento de verdade de que ninguém se importa com você? Ah, mas eu tenho alunos que vêm, que me abraçam e tudo mais. Ótimo, continue cultivando isso. Mas quantas vezes nós só sentimos que os nossos alunos se importam conosco, mas que os demais colegas não se importam, não estão dando a mínima para nós. E o seu coração fica essa feridinha latejando de que está faltando alguma coisa aqui dentro que não está casando e não está me preenchendo. E aí a sua frustração, os seus sentimentos, as suas tristezas vão sendo acumuladas aqui dentro e você não sabe como lidar direito com elas. Mas professora, eu me importo com você. Tanto que me importo com você que eu quero compartilhar o meu aprendizado com você. Eu quero compartilhar, porque quando você acha que, é verdade, ninguém se importa comigo, aí eu vou falar para você que isso não é verdade. Eu me importo com você, assim como muitas outras pessoas também se importam com você. O que acontece na nossa sala de aula é verdade. É verdade. É verdade, às vezes você planejou um monte de coisas, não importa se você é professora de infantil também, você planejou muitas coisas. Aí chega lá a aluninha e naquele dia ela foi pegar um brinquedo, aí o outro coleguinha quis pegar o mesmo brinquedo, aí começaram a chorar, aí um chora aqui, um chora ali, outro chora acolá, e aí tudo aquilo, aquela atividade legal que você tinha planejado, que poderia durar 20 minutos, aquela atividade não vai durar 20 minutos, porque 15 minutos você teve que controlar os seus alunos ali dentro de sala, acalmar um, acalmar outro, levar outro para beber água, aí você vai, faz isso, aí o outro começa a chorar depois e assim vai. E aquele planejamento foi você falar, nossa, e agora, o que eu faço? Então, todas essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, elas são verdades, elas são fatos, elas são reais. Ninguém está falando que elas não são. Mas tem uma frase que diz assim, tudo que chega até você, de alguma forma, começou em você. Uau! Como assim? Tudo que chega até mim, de alguma forma, começou em mim? Sim. Porque nós temos uma responsabilidade e é sobre essa responsabilidade que nós vamos conversar hoje. Nós temos uma responsabilidade que é a responsabilidade das escolhas. Eu posso escolher, ninguém escolhe por mim. Sim, eu posso escolher. E quando nós somos responsáveis pelas nossas ações, quando nós somos responsáveis por aquilo que nós sentimos, as coisas mudam. Como assim? Sim, eu tenho escolhas. Olha só, eu posso escolher usar esse aqui. Eu posso escolher usar todos esses. Esse, esse, mas hoje eu escolho usar esse. Eu escolhi. Nós somos responsáveis pelas nossas ações e você é responsável pelo que você sente com o que o outro te fez. Presta atenção nessa frase, professora. Eu vou repetir para você. Nós somos responsáveis
Qualquer pessoa é responsável pelas ações que tem. Eu tenho uma ação, eu sou responsável por ela. A pessoa tem uma ação e ela é responsável por essa ação. E eu sou responsável pelo que eu sinto daquilo que o outro fez. Então, se você fez alguma coisa, você é responsável pelo que você fez. Mas eu sou responsável pelo que eu sinto a partir daquilo que você fez. Se você fez uma coisa boa, ok, isso vai refletir nos meus sentimentos. E eu sou responsável pelos meus sentimentos. Se você fez uma coisa desagradável, eu continuo sendo responsável pelos meus sentimentos. É isso que é legal, que nós possamos entender. Eu tenho muitos chapéus, mas hoje eu escolhi esse. Por quê? Porque eu sou responsável pelas minhas escolhas, assim como você também é responsável pelas suas escolhas. E eu costumo dizer que o fato é sempre um desenho. Então, o fato é um desenho. Vamos lá. O fato, ele acontece e nós não podemos ignorar o fato. O fato é um desenho. Pronto. Fiz um desenho geométrico aqui. O fato é um desenho. Esse é o fato. Agora, eu sou responsável pelo jeito que eu vou colorir isso. Eu vou colorir isso dessa cor. Agora, quem vai colorir sou eu. Eu vou colorir isso dessa cor. Eu sou responsável pela forma que eu vou fazer pintar o fato. Eu posso colorir esse aqui dessa cor, do jeito que eu quero. Eu sou responsável por fazer aquilo que eu quero colorir. O jeito de colorir é meu, tá? E o fato é muito interessante porque, assim, ela é uma palavra latina, ela vem de uma origem latina e ela significa facere, que vem do fazer. Então, é algo que foi feito. O fato, ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar um fato. O fato é algo feito, é algo consumado, algo feito. Alguém fez um fato. Então, pronto, acabou. É algo que foi feito. É um acontecimento. Então, fato é acontecimento. Aconteceu. Acontecimento, tá? Isso aconteceu. Agora, o que eu faço com o fato, aí depende de nós. O que eu faço com o fato, aí depende de nós. O que eu faço. E agora a gente vai fazer uma questão aqui. O que eu faço com o fato é a minha interpretação. Guarde isso, é a minha interpretação. Interpretar significa o meu entendimento a respeito do ocorrido. Como eu entendo o ocorrido? E o meu entendimento é subjetivo. O como eu entendo o ocorrido, ele é subjetivo e muda de pessoa para pessoa. Porque representa a minha interpretação, ela está cheia de emoções, ela está cheia de ideias, ela está cheia de sentimentos, ela está cheia de valores, ela está cheia de compreensões daquilo que ocorreu. O fato é simplesmente um fato. O que eu faço é a minha interpretação. Interpretação. E ela está cheia de elementos, cheia de elementos. Então, aqui eu tenho ideias, valores, sentimentos, eu tenho muitas coisas colocadas na minha interpretação. Por isso que quando eu vejo algo, eu vou interpretar de uma forma. E quando você vê algo, você vai interpretar de outra forma. Pode ser muito parecida com a minha, mas dentro da sua interpretação está carregado dos seus valores, dos seus sentimentos, das suas ideias. Dentro da minha interpretação está carregado dos meus valores, das minhas ideias e dos meus sentimentos. Então, olha só como acontece algumas coisas e como nós somos movidos pela interpretação. É aqui que mora o perigo. É quando nós damos mais atenção para a interpretação do que para o fato. Quer ver um exemplo bem fácil da gente entender? Olha, imagina a cena, vamos lá, vamos para a escola de novo. Imagina a cena. Chegou uma professora
E aí ela está lá carregando os seus afazeres, está carregando as suas coisas, está lá compenetrada naquilo que está fazendo, pensando na vida dela. E aí ela chega assim e ela vai para a sala de aula e passa por você ou passa pelo grupo de professores que estão ali e ela não fala aquele tradicional bom dia. Ela vai lá e vai e não falou bom dia. Aí um daqueles lá vai falar assim, tá vendo aquela fulana professora ali? Nossa, ela já chegou de mau humor. Qual foi o fato? O fato é, a professora chegou carregando seus materiais e passou por todo mundo e foi para a sua sala. Esse é o fato. Qual é a interpretação das pessoas? Nossa, você está vendo a fulana? Ela já chegou de mau humor. Quem é que disse que não dar bom dia ou passar direto pela sala significa estar mal-humorado? Isso é uma interpretação. O fato só foi que a professora chegou e foi direto para a sala carregando seu material. Agora, a interpretação é outra coisa. Quem é que falou que o silêncio significa estar de mau humor? Quem é que falou que naquele dia aquela professora estava de mau humor? Será que ela estava mesmo? Ou ela estava tão atarefada e cheia de preocupações na sua cabeça que ela entrou em sala de aula e nem parou para dar bom dia para ninguém? Tá vendo como nós muitas vezes nos perdemos na interpretação? Nós nos perdemos na interpretação. E sabe de uma coisa? A interpretação, ela é de inteira responsabilidade sua. Sim, a interpretação é de inteira responsabilidade minha. O fato, ele ocorreu. A interpretação é minha responsabilidade, porque eu não tenho o controle sobre o fato. Eu não tenho o controle se o meu aluno vai chorar, eu não tenho o controle se meu aluno vai se levantar da cadeira, eu não tenho o controle se meu aluno vai deitar a cabeça para dormir, eu não tenho o controle se meu aluno vai ficar 5 vezes chamando ô pro, ô pro, ô pro, ô pro. Não tenho controle sobre isso. Isso é fato. Mas a interpretação do fato é minha responsabilidade. E aí é que está o negócio. Como eu interpreto o fato é aonde eu coloco o quê? É onde eu coloco os meus sentimentos. É onde eu coloco os meus sentimentos. E aí eu quero mostrar para vocês, então, que o teatro grego, onde as pessoas, os atores, iam fazer as suas interpretação, aonde eles colocavam os seus sentimentos, é algo que perdura até hoje. Trouxe aqui para vocês também o nosso Teatro de São Paulo, Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Lindíssimo! Olha que lindo que ele é! Olha por dentro dele! Olha como, fazendo essa analogia, né, do teatro para as nossas vidas, nós temos muitas coisas boas a serem acessadas dentro de nós, coisas lindas, assim como esse Teatro Municipal de São Paulo, coisas lindíssimas. Olha essa imagem então aqui, lindo o Teatro Municipal de São Paulo. Nós temos muitas coisas dentro de nós que vão ser regidas pela nossa interpretação. Então, se eu interpreto de uma determinada maneira, eu estou dando vazão a determinados sentimentos. Se eu interpreto de outra maneira, eu posso dar vazão a outros sentimentos. Vamos voltar na ideia da professora que entrou? Olha só, a professora entrou lá e foi direto para a sala de aula sem falar bom dia para ninguém. Se eu interpretar, nossa, a professora já acordou mal-humorada porque entrou em sala de aula e não falou bom dia para ninguém. Minha interpretação. Quais os sentimentos eu estou levando para essa interpretação? Agora, vamos interpretar de outra forma. O fato é o mesmo. A professora entrou e foi direto para a sala de aula sem falar bom dia para ninguém. O fato continua sendo igual, mas a interpretação pode mudar. Nossa, será que aquela professora hoje ela está preocupada ou está passando por alguma necessidade diferente? Porque normalmente ela fala bom dia, mas hoje ela passou diferente. Depois eu vou lá perguntar se aconteceu alguma coisa. Quais os sentimentos
que estão surgindo em mim nesse momento. As interpretações são inúmeras. O fato pode ser um só, mas as interpretações são inúmeras. E as interpretações, elas têm sentimentos, né? E aí, o que eu ganho quando eu vou fazendo escolhas? Porque eu posso escolher sim. Olha só, lá no teatro grego, aquele que nós mostramos já para vocês, os atores, eles usavam essas máscaras aqui. Eles usavam essas máscaras, e essas máscaras, elas tinham duas funções. Uma era para que as pessoas que estavam lá em cima, elas pudessem ver a expressão do ator que estava lá embaixo. Porque naquela época, antes de Cristo, não tinha o conforto dos nossos teatros. Apesar que eu acho que aqueles teatros eram magníficos, né? Porque eles eram a céu aberto e ainda se fazia-se ouvir num ambiente de 5.000 pessoas, sem microfone, sem nada. Então essas máscaras, elas tinham duas funções. Uma visual para que as pessoas que estivessem olhando pudessem identificar melhor a expressão do ator, e outras, elas serviam também para amplificar o som. Sim, essas máscaras serviam para dar uma amplitude no som. Então, além delas servirem como interpretação, elas ampliavam ainda mais o som, porque as nossas interpretações é que elas são disseminadas por aí. O fato da professora chegar e entrar na sala de aula sem dar bom dia, se ninguém tivesse visto, ninguém ia saber. Só que, porque a gente interpreta e a gente fala para o outro, aí todo mundo sabe que aquela professora chegou e não deu bom dia. Exemplos bobos, mas que você vai poder linkando com outros exemplos que acontecem aí no seu dia a dia. Então, quantas e quantas vezes nós vamos tendo escolhas e nós vamos escolhendo alguns sentimentos. E quando eu faço escolhas, em qual máscara eu vou usar ou qual sentimento eu vou ter, quando eu faço essas escolhas, eu começo a ser protagonista emocional. Sim, eu começo a ser o ator principal, o protagonista emocional. Sou responsável pelo que eu sinto. Você já parou para pensar que você é responsável pelo que você sente? Sim, você é responsável pelo que você sente. E a minha pergunta se faz ainda maior. Quem é que é o protagonista da sua vida? Você é que gerencia suas emoções ou você é gerenciado pelas suas emoções? Eu passei uns momentos, anos atrás da minha vida, aonde situações me abalaram profundamente. E eu compartilhei isso na live do dia 13. Ainda dá para você assistir se você quiser. Eu passei por momentos onde tudo ficou bagunçado na minha vida. Um turbilhão de sentimentos. Medo, tristeza, raiva, frustração, ansiedade, tudo misturado. Tudo misturado. E eu achei que saindo do lugar que eu estava, mudando de emprego, mudando de cidade, as coisas iam melhorar para mim. Que nada. Que nada. Eu não podia mudar de cidade e deixar lá aquilo que eu tinha vivido, porque os sentimentos, eu ainda não sabia disso, mas os sentimentos eram minhas escolhas e minhas responsabilidades e eles estavam comigo. Mudei de cidade, mudei de ambiente, mas enquanto eu não olhei para a minha vida, para os meus sentimentos, eu fui sempre sendo vítima daquilo que acontecia comigo. A culpa é do outro. A culpa é daquilo que aconteceu. A culpa é do aluno. A culpa é da coordenação. A culpa é da direção. A culpa é do sistema de ensino. E sempre o outro, sem entender que a responsabilidade dos meus sentimentos era minha. E isso só foi mudado em mim quando eu comecei, de verdade, a olhar para dentro de mim. Isso é essencial porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós começamos a olhar e ver os nossos sonhos, realizar os nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos, ter uma vida pessoal e profissional muito mais alinhada com os nossos desejos. E isso nos dá força emocional,
Por isso que eu ensino professoras a arte de ser forte emocionalmente para lidarem com situações que só as professoras vivenciam no seu dia a dia de trabalho. Sim, porque não adianta achar que, né, professora, você no trabalho é uma coisa, você em casa é outra coisa. Não adianta você querer pensar isso, porque não é. Porque você no trabalho, você leva o trabalho para casa. Professor é uma profissão que não tem dessa não. Professor leva trabalho para casa. Sim, faz parte do nosso trabalho levar trabalho para casa. Assim como a gente dá tarefa para o aluno levar para casa, na minha época era assim, né? A professora escrevia, nem escrevia tarefa. A professora escrevia assim, ó, para... É da sua época também? A professora escrevia assim, ó, para casa. Era assim que a professora colocava lá na lousa quando a gente tinha tarefa para fazer. Hoje algumas professoras colocam tarefa, né? Mas nós fazemos isso até hoje. Nós levamos trabalho para casa. E não adianta você achar que você na escola é uma coisa e em casa você é outra. Você é a mesma pessoa em qualquer lugar que você esteja. Então, nós precisamos sim ser forte emocionalmente, porque nós enfrentamos desafios no ambiente de trabalho, nós enfrentamos desafios nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, nós fazemos isso. Mas nós precisamos saber a arte de ser forte emocionalmente, para assumir o gerenciamento das nossas emoções, para assumir o gerenciamento dos nossos pensamentos, para poder mudar aquilo que nós precisamos, para fortalecer as nossas decisões e as nossas escolhas. Eu escolhi esse hoje, diante de todos os outros. Eu escolhi e eu preciso fortalecer e entender por que eu escolhi esse e sustentá-lo aqui. Porque eu tenho outras opções todas aqui. Mas é esse que eu quero hoje. Então, é fortalecer as minhas escolhas. É não ficar procrastinando naquilo que eu tenho que fazer. E é realizar, alinhar os meus objetivos com o meu propósito de vida. E eu conheço professoras, sim, várias professoras que resolveram sair dessa posição de reclamar, dessa posição de vitimismo, dessa posição de achar que, ai, ninguém se importa comigo, ai, ninguém olha para mim, ai, eu sou invisível, nossas coisas acontecem porque a minha sala é a pior, porque a minha sala não colabora, porque a minha coordenadora não me dá atenção, porque a minha diretora, o meu diretor não olha para mim, porque o sistema de ensino do Brasil é assim, assado e acolá. Não! Saia desse papel de vitimismo. E professoras que eu conheço já saíram desse papel assim como eu saí. E olha só o que eu vou trazer para você aqui de 3 depoimentos, tá? O depoimento da professora Maria Cecília, ela diz assim, o maior impacto que os 25 segundos causou, foi o encontro profundo comigo mesma. As preocupações com os deveres cotidianos nos fazem deixar para trás sentimentos do eu. Olha o depoimento aqui, ó, da Eliette. A Eliette disse o seguinte, com a correria do dia a dia, acabamos deixando para depois os cuidados com nós mesmos. Cuidamos tanto dos outros e esquecemos que também precisamos ser cuidados por nós mesmos em vários sentidos, até emocionalmente. 25 segundos nos ajuda a refletir sobre o nosso momento e a nossa vida. Nos faz refletir e repensar. E olha esse da Lara. A Lara disse o seguinte, os 25 segundos têm me ajudado muito a me autoconhecer. Já tem feito muita diferença em minha vida profissional. Então, quando você coloca na sua cabeça que as pessoas não se importam, que as pessoas não se importam com você, você está ocupando o lugar de vítima. Sim, você está ocupando o lugar de vítima. E às vezes você olha assim, nossa, Rafa, achei que você ia me dar um abracinho. Eu estou te dando um abraço. Mas eu estou te dando um abraço dizendo assim, escuta, eu me importo com você. Tanto que eu me importo com você que eu quero que você tenha clareza disso. Sim, clareza. Porque você está ocupando um lugar de vítima. E aí você atribui a culpa dos seus sentimentos a outras pessoas. Gente, se a interpretação, professora, é sua, os sentimentos são seus. Não entregue aquilo que é seu para o outro. Não entregue aquilo que é seu com o outro. Pegue os seus sentimentos, quer sejam eles confortáveis ou desconfortáveis, mas acolha todos os seus sentimentos. Sabe quando eu comecei a mudar? Quando eu comecei a acolher os meus sentimentos, porque a tristeza tem algo para me dizer, a raiva tem algo para me dizer,
A ansiedade tem algo para me falar. A alegria, a frustração, todos os nossos sentimentos, porque são nossos, todos eles têm algo a nos dizer. Mas se eu não escuto os meus sentimentos, como é que eu posso gerenciá-los? Como é que eu posso cuidar deles e como é que eu posso fazer com que eles sejam gerenciados por mim e não eles sejam os gerenciadores da minha vida? Porque ser gerenciado por sentimento, você toma ações e faz coisas das quais você vai se arrepender depois. Você muitas vezes acaba com relacionamentos, você acaba com a sua vida profissional, você acaba com o seu estado físico e mental. Sim, porque você não gerencia os seus sentimentos. E quando a gente olha, esse é um comportamento bem comum. Sim, e é um comportamento bem comum na sala dos nossos professores. Quando a gente chega lá para tomar um cafezinho, para comer a bolachinha, né? E a gente começa a conversar para cá e para cá, observa amanhã quando você for para a escola. Só observa. Observa que isso é um comportamento comum. Porque ser vítima é um comportamento humano. E você, professora, você é humana, tá? Você não é a Mulher Maravilha. Você é humana, assim como eu. Então, ser vítima é um comportamento humano. Só que é um comportamento que não te fortalece. É um comportamento que te enfraquece. E se não é um comportamento que te fortalece, pelo contrário, por que querer continuar sendo vítima? Então a gente sempre escuta, a culpa é do externo, a culpa é do aluno, o aluno não se interessa, o aluno quer isso. É sempre o aluno, ou é sempre a coordenação, ou é sempre a direção, ou é sempre o pai do aluno, ou é sempre a mãe do aluno, é sempre alguma coisa externa. E aí eu esqueço de olhar a interpretação que eu estou dando para o fato. O fato não muda, a interpretação muda, tá? A interpretação. E aí nós começamos a criar dentro de nós aquilo que vem por trás da cena ou da fala. Ninguém se importa comigo, ninguém me dá bola, ninguém, é os meus alunos que deixam as coisas para lá para fazer, é o outro que faz cara feia para mim, a culpa é da política educacional, ninguém me escuta, não tenho oportunidade aqui nessa escola. É assim que muitas pessoas vão se tornando dependentes e reféns das suas próprias emoções. Quer ser dependente e refém das suas emoções? Assuma o comportamento de vitimismo e não dê atenção a ela. Aí você vai ser refém dos seus sentimentos. Você vai ser refém das suas interpretações. E eu vou fazer uma pergunta agora para você. Eu gostaria que você parasse e pensasse de verdade. Professora, você se importa de verdade com você? Você se importa de verdade com você? Quando a gente fala a frase ninguém se importa comigo, a pergunta é: você se importa de verdade com você? Pensou? Porque muitas vezes nós investimos muito dinheiro, tempo, disposição para fazer tantas coisas, para comprar tantas coisas, mas nós não investimos nem tempo, nem dinheiro e nem disposição naquilo que é fundamental, que é base, que é alicerce para as nossas vidas, que é a nossa gestão emocional. Que são as nossas emoções? As suas emoções são básicas, são alicerces na sua vida. Como assim, Rafa? São as emoções? São. Quando você nasceu, você sabia falar? Não. Quando você nasceu, você sabia pensar? Não. Mas você sabia chorar. Você sabia chorar. Sabe como você se comunicava com a sua mãe, com o seu pai? Chorando. Sabe como você conquistou o coração do seu pai e da sua mãe? Sorrindo. As emoções são básicas. São básicas. E aí,
elas são fundamentais, elas são o alicerce daquilo que nos estrutura e nós não damos importância a elas. Então, a minha pergunta é isso mesmo para você. Você se importa com você ao ponto de dar atenção às suas emoções? Tempo, dinheiro e disposição é só questão de prioridade. Ah, eu tenho tempo para isso, mas eu não tenho tempo para aquilo. Ah, eu tenho dinheiro para isso, mas eu não tenho dinheiro para aquilo. Ah, eu tenho disposição para isso, mas eu não tenho disposição para aquilo. Isso significa onde você coloca as suas prioridades. A minha pergunta também é: você tem priorizado, tem dado prioridade a você? Então, toma consciência disso, professora. Toma consciência disso, porque se você não cuida das suas emoções, você está dizendo para você mesmo que elas não são importantes para você. E aí, você está interpretando as situações numa visão de vitimismo. Você está interpretando as coisas num comportamento nada saudável. Nada saudável. Porque o que torna o seu dia melhor ou pior, o que você faz o seu dia ser pior ou pior, melhor ou pior, não é o fato, mas sim o que você sente pelas suas interpretações. O que estraga o seu dia não é a sua aula, não é o que o aluno faz ou deixa de fazer, mas é como você se sente a partir daquilo que ele fez. E aí, como sair do vitimismo? Como que a gente pode sair dele? Porque uma vítima, ela sempre deixa de lado o agir, o aprender, o evoluir. A vítima não quer agir, não é padrão dela agir. A vítima não quer aprender, porque se ela aprender, ela deixa de ser vítima. A vítima não quer evoluir, porque se ela evoluir, ela deixa de ser vítima. Então, como é que nós podemos sair do vitimismo? É através do desenvolvimento. É através das novas experiências, das coisas que acontecem em nós e que nós vamos ressignificando e nós vamos mudando. Puxa para a memória, puxa para a memória. Nós sempre, vamos falar de verdade aí, nós sempre vamos ter problemas, tá? Nós sempre vamos ter problemas. Os problemas estão aí para que para que eles sejam resolvidos. Mas como é que eu tenho encarado os problemas que estão diante de mim? Qual é a minha responsabilidade emocional nessa situação? Por que eu escolho me comportar assim? Faça essas perguntas diante de uma situação. Qual é a minha responsabilidade diante dessa situação? Por que eu escolho interpretar essa situação dessa forma? Faça essas perguntas que isso vai te ajudar muito a entender como está o seu comportamento. E como eu falei para você, professora, esse é o meu compromisso. É o meu compromisso porque eu vivi isso. E hoje, quando eu olho para um aluno que muitas vezes deita a cabeça, e ao invés de eu interpretar, pô, o cara não quer nada com nada, o cara... Eu chego muitas vezes para ele e falo assim, você tá bem, rapaz? Você tá bom? Como é que foi? Tá tudo certo? Você tá só com sono mesmo? Ou aconteceu alguma coisa? Existe uma forma diferente de olhar para a situação, ao invés de olhar e falar assim, aquele lá não quer nada com nada, aquele lá, nem dá bola para mim. Não, eu vou dar bola para ele porque eu preciso saber como é que ele está. Esse também é o nosso papel. Então, professora, se você realmente quer aprender a arte de ser forte emocionalmente e lidar com situações que só nós, professoras, enfrentamos, eu tenho um convite para te fazer. Tem um link aqui embaixo, no descritivo aqui, tem um link que se você clicar, você vai ser redirecionada a esse workshop que nós fizemos no dia 13, em comemoração ao Dia dos Professores. E lá tem um presente muito especial para você. Assista ele e você vai ver as coisas importantes que lá tem, porque ali nós estamos falando de professora para professora. E você vai ver o quão importante é saber lidar com a sua vida emocional. E eu quero também te fazer um convite para se inscrever nas nossas redes sociais, colocar aqui, no sininho, dá um joinha e faz um favor para mim, professora,
compartilha esse vídeo com todas as professoras que você conhece. Sim, compartilha, porque nós vamos somente mudar as coisas quando nós começarmos a disseminar aquilo que é bom também. Assim é que nós vamos lapidar ao nosso emocional. Por quê, professora? 25 segundos é tudo o que você precisa.